Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores da nossa ciência da trilogia analítica. Nós aqui fazemos um trabalho de unificação dos campos do conhecimento. Para quê? Para terapia para o mundo. O mundo está doente, até a gente pode dizer que o mundo como mundo mesmo, materialmente, os seres humanos adoeceram o planeta, estão doentes, adoeceram o ambiente em que vivem, adoeceram a estrutura social e econômica. Então nós aqui estudamos o que faz o ser humano sofrer e as melhores formas de minimizar e sanar esse sofrimento. Essa ciência, ela unifica também a espiritualidade e a filosofia, mas é uma ciência. Ela teve o berço na psicanálise. Kepp, psicanalista, ele começou na profissão e continua como psicanalista, eu também, mas é uma psicanálise integral, que integrou todos os campos, né? A gente não pode tratar do ser humano, do que ele tem de doenças físicas, sem a gente saber o que está ruim na sociedade, o que está judiando do ser humano na estrutura social, econômica. E também como que a gente está destruindo o nosso ambiente, né? A ponto de a gente ser envenenado. Você vai comer uma coisa, você não sabe se você vai ingerir veneno ou não naquilo, coisas geneticamente modificadas que fazem um estrago para o organismo. E também os nossos filhos, netos, que sofrem essa consequência e vão afetando, sim, o DNA da humanidade, no sentido ruim. Então, estamos aqui como cientistas para cuidar do ser humano. Nossos cursos que você pode fazer, você faz para o seu benefício e para o benefício daqueles que você ama e também das pessoas que você não ama, mas que precisam de benefícios, precisam mudar, de se desinverter para que o seu ambiente fique mais agradável, né? Então, se a gente só cuida dos próprios interesses, o ambiente fica deteriorado e nós vamos viver onde, né? Num mundo deteriorado, infeliz? Então, todo mundo tem que ser feliz. Não pode ser uma turminha aqui, outra ali, o resto uma massa de infelizes. Todos têm que ser felizes para que o nosso ambiente se torne agradável, inclusive para nós. Não é um trabalho simples, mas não é impossível. E nós já estamos avançando. Temos essa satisfação. Nossa faculdade, nossos cursos, nossos alunos, como eu disse hoje para muitos deles, eles se tornam parceiros. Não são alunos, são parceiros nesse empreendimento de terapia para o mundo. Eu quero mostrar um quadro que trata da origem das doenças. Questão da doença, seja doença física no corpo, seja doença psíquica, né? Que geralmente vem da mente. Então, essa questão da origem da doença é muito importante porque a psicanálise trata disso. E a medicina, em geral, né? Em geral, não tratou desse assunto desse modo, porque tratar do corpo, né, da pessoa, como a medicina em geral trata, não é tratar totalmente da pessoa, é tratar, assim, vamos dizer, de uma parte da pessoa. Porque o corpo, se está doente, tem algum problema, esse problema é ligado, vamos dizer, ao espírito. O espírito é a alma da pessoa, de maneira que toda doença que o corpo tem vem da vida assim, psíquica, a vida espiritual. Então eu vou mostrar um quadro que já mostrei em outros programas para esclarecer essa questão.
veja em primeiro lugar, né, o que a gente sempre fala. Olha lá. Toda doença vem do diabo. É uma questão que o mundo não trata, né? Então, por que a pessoa fica doente? Porque ela não pensa de um modo humano, de um modo divino, de um modo, assim, vamos dizer, espiritual. Porque o ser humano é um ser ligado ao espírito. Quer dizer, o que se chama de alma, né? É a parte espiritual dele. De maneira que o ser humano é um ser, a gente sempre fala, muito mais espiritual do que material. Se o ser humano não cuida dessa parte espiritual que se manifesta no pensamento, nas ideias, portanto, que se manifesta na ação, que se manifesta assim no corpo também, então a pessoa não tem um tratamento total, completo, de maneira que a medicina tem um fator chamado psicossomático. Essa parte psicossomática, né, que geralmente muitos médicos usam e são fundamentais para o tratamento, vamos dizer assim, é algo sem o qual, se não tratar essa parte, a pessoa não cuida do corpo. Então, nós temos aqui uma médica que, aliás, estudou em Cuba e tem essa experimentação. Quer falar alguma coisa, doutora Julieta? Sim, é muito interessante ver quando a pessoa, de fato, trata a causa psíquica, como o corpo reage. Então, nós vemos nos pacientes que fazem essa conscientização ou através, por exemplo, assistindo aqui os programas, ou lendo os livros de trilogia, ou fazendo nossas oficinas e cursos, muitos deles têm essa oportunidade de ver por que eles estão doentes fisicamente. E tem muitas curas. Hoje estava escutando uma paciente com diabetes e ela contou que nesse ano de curso de gestão de conflitos, ela teve uma melhora incrível nos níveis de glicemia e que ela atribuía ao fato de perceber que ela era assim muito dura, muito brava em todas as situações e conscientizando isso até ela falou, a minha médica ficou surpresa que melhorou bastante a minha glicemia. Então, a gente tem que perceber isso, né? Que toda doença que aparece no corpo, que aparece até em epidemias, coisas assim, toda doença vem dessa parte psicológica. Então, se um país começa a pensar de modo errado, se uma região tem um pensamento, às vezes ao contrário da realidade, leva a pessoa e os habitantes daquela região, leva as doenças, de maneira que a doença vem da vida espiritual, que a gente fala invertida, que a pessoa, em vez de pensar o que é correto, o que é certo, o que é de acordo com a realidade, quer viver com o que é errado, com o que não é realidade. Então, por isso que está escrito, né, nesse gráfico, que toda doença vem do diabo, né? Então, a gente pode dizer isso, que vamos dizer, a doença é algo que vem da vida espiritual. E, vamos dizer também, essa vida espiritual é da vida dos seres diabólicos, né? Que deram contra a realidade e obrigam o ser humano a pensar ao contrário da realidade, e o ser humano fica doente. Vamos, então, ver em segundo lugar, né? Né, Cláudia? Sim, matar na guerra
é assassinato. Então, é algo que poucas pessoas têm essa ideia, né? Que matar assim o chamado inimigo na guerra, um país matando os habitantes de outro país, que isso é uma questão de heroísmo, uma questão assim de ser, portanto, herói. Nada, é uma questão de ser assassino. Então, não tem que matar o semelhante. Vamos dizer, é a mesma coisa pensar que de um país, né, matando os habitantes do outro, que quer tirar vantagem deste país, é algo de grande heroísmo, não é não? Essa questão de luta entre países, luta entre classes, né? É totalmente assim imoral, vamos dizer. Isso é que é imoral. Quer falar alguma coisa? Eu pensei nisso, doutor Kepp, esse espírito exploratório, né, que existe, que é totalmente demoníaco, e a gente vê isso entre nações. Então, a guerra que o senhor está falando, então uma nação vai e faz a guerra contra a outra. E depois ainda vai emprestar dinheiro para aquela se erguer, ou vai fazer aquela contratar serviços para construir tudo o que foi destruído, né? Toda a infraestrutura do país. É algo assim tão sem ética, que é uma coisa chocante até, né? E a terceira agora? País que empresta dinheiro é imoral. Quer falar, doutor Rodrigo? Eu gostaria de trazer aqui um alerta. Emprestar dinheiro é imoral. Então aí nós pensamos o seguinte: a lei não pode se afastar do preceito da ética. Então aquilo que é imoral deveria ser ilegal. Então, se emprestar dinheiro é imoral, em termos jurídicos, poderíamos dizer que os bancos, no caso, emprestar dinheiro, não poderia ser legal, porque isso leva a uma série de prejuízos econômicos, e os únicos que beneficiam disso, claramente, são aqueles que emprestam. Então, nós temos que rever isso, os juristas têm que pensar que tudo aquilo que é imoral não poderia ser legal. Então, o que é, vamos dizer, emprestar dinheiro, né? O que é isso? Vive com o dinheiro que tem. Agora, o que está atrás disso? Não é, doutor Rodrigo? Bom, aí nós temos os interesses, né, por detrás de querer usar a fragilidade humana, que é a vontade, os valores invertidos, para benefício próprio, né? Então, instiga a pessoa a comprar, a consumir, mas quem está se beneficiando é uma turminha aí por detrás, né? Então, essa questão, né, de não querer viver de acordo com o que pode, né? É uma questão interessante, porque muitas vezes o país não precisa emprestar nada. Por que que empresta, né? Aí tem elementos escusos atrás que levam a pessoa assim mais gananciosa a querer ter um dinheiro que não tem. Então, o que acontece nesse caso? O país que empresta tem uma dívida assim exorbitante. Pouco a pouco, essa dívida vai aumentando cada vez mais, a ponto de não poder mais pagar. Então, o país que empresta dinheiro que para sobreviver não está fazendo uma coisa assim justa. E a questão é muito interessante que o brasileiro, né, o Brasil, tem essa ideia de emprestar
como se fosse uma glória, né? Quer falar? Eu Cláudia? quero. Eu quero falar que o senhor escreveu um livro lá nos Estados Unidos. Eu vou pegar aqui. O senhor escreveu esse livro, Trabalho e Capital. A versão original foi impressa lá, Work and Capital. Aqui o senhor fala do grande inversão da humanidade toda, que acha que sem capital não existe possível trabalho até. Que o trabalho, ele vem do capital. Tem que ter capital para gerar emprego, para gerar trabalho, para gerar riqueza, dinheiro fazendo dinheiro. Que uma nação, para ela progredir, ela tem que ter muito capital, muito dinheiro. E essa é uma grande inversão, porque a verdadeira riqueza vem do trabalho, trabalho de qualidade, trabalho é a energia de um povo, de uma nação, e o trabalho é a ação. Ação boa, verdadeira, bonita, de valor. Isso tem valor e constrói uma nação. Então, essa inversão, vendo o trabalho e a realização dependendo do capital, que faz com que o país ache, não, a gente precisa de dinheiro para progredir, então vamos emprestar. Quando, na realidade, Dr. Kepp, o senhor falou que a maioria dos países, ou praticamente todos os países, deveriam desinverter essa filosofia. Sabe, doutora Cláudia, uma prova disso que a senhora acabou de dizer é o que aconteceu com os Estados Unidos em 1929, depois da queda da Bolsa, que deu aquele crash. Nasceu aquela nova política econômica. Então, o Roosevelt, ele pagava $1 só para todas as pessoas voluntárias que quisessem ajudar a nação. Então, o que eles fizeram? Eles construíram estradas de ferro nos Estados Unidos inteiro. Foi com o trabalho e se tornou a maior nação do mundo. Foi com o trabalho que eles se tornaram grandes. Depois que eles começaram a viver de guerra e de especulação, os Estados Unidos estão numa dívida, a maior dívida do mundo, e é mantido com guerras hoje. Então, essa que é a questão fundamental, né? É que aí muitos achavam que, bom, se não tem dinheiro, eu empresto do outro, depois eu pago. Então, pode notar que nunca mais a pessoa paga aquele dinheiro Mesmo porque aquela quantia emprestada tem os juros, né? E então aquilo vira uma bola de neve incontornável. É exorbitante, né? Que é impossível depois pagar o que devia, né? Então o senhor está falando aí, país que empresta dinheiro é imoral. País que pega o dinheiro emprestado é imoral. E o país que empresta para o outro também é imoral. Então, o empréstimo com juros, tudo isso é uma imoralidade. Dr. Kepp, isso era uma coisa tão criticada nas civilizações antigas, né? Eram chamados de agiotas, aquele pessoal que emprestava, já mesmo os indivíduos, né? Para cobrar juros. Então, isso era considerado pecado mortal antigamente. Que emprestar dinheiro a juros era pecado, considerado pecado até mortal. Viu? Então, é interessante saber disso, né? Em quarto lugar, né? O que eu coloquei? A pessoa fica doente porque ela gasta mais do que pode. Olha a angústia que isso traz, né? Gastar mais do que pode. Então, se o indivíduo tem 100 e gasta 200, 300, é claro, né, que esse vai fazer falta, né, no cômputo geral, né, no que a pessoa pode pagar ou não pode. De maneira que essa questão econômica é fundamental para que haja equilíbrio. Então, eu pus aí, né? Porque, em quarto lugar, né? A pessoa gasta mais do que pode. Então, é a mesma coisa no caso individual. Se o indivíduo não tem 100 e gasta 200, 300, por que ele fez isso?
é porque está fora da realidade. Então, quem gasta mais do que pode, do que tem assim possibilidade, está praticamente criando um problema enorme para ele e para a sociedade. Agora, vamos ver em seguida, né? Quinto lugar, né? É aquela história, o país que empresta para os outros é ladrão. A pessoa sabe, né? O país rico sabe, né? Que se ele emprestar, geralmente não paga mais. No passado, o Brasil tinha dívidas violentas, né? E, evidentemente, ficava sem poder pagar. Os juros iam aumentando, as dívidas iam aumentando, e chegava num ponto em que não tinha meios de sobreviver, né? Dr. Kepp, agora um intervalinho aqui no que o senhor está dizendo e lembrando desse livro Trabalho e Capital. Eu queria lembrar, ontem eu estava conversando com uma pessoa que ele trabalha nessa área de investimentos e tem uns programas na internet sobre isso, tem muito interesse em saber sobre o empreendedorismo trilógico, como que as empresas trilógicas funcionam. E eu estou me lembrando, Dr. Kepp, que desde o início, nas empresas trilógicas, o senhor dizia o seguinte: as empresas trilógicas, elas têm que criar uma espécie de um fundo, como o Banco do Bem. E foi criado esse Banco do Bem, que todas as empresas, todas as pessoas que trabalham, punham uma porcentagem daquele dinheiro obrigatoriamente num Banco do Bem. E esse Banco do Bem, o dinheiro, o capital que estava nesse banco, era usado sempre que havia necessidade de uma empresa melhorar o seu maquinário, ou ampliar seus trabalhos de alguma forma, formar novas empresas trilógicas. Então, esse empréstimo era feito, então era avaliada a validade do empréstimo, né, o interesse de haver isso de todos, e depois esse dinheiro era pago sem juros, nenhum juro. E isso foi de grande ajuda, né, para as empresas trilógicas, que deveria ser assim para todo mundo. Havia um banco que emprestasse ou fornecesse, não sei que palavra que a gente usa, vamos dizer emprestar, e depois recebe sem juros, só com correção monetária. E a pessoa que espera, né, o país que espera, né, emprestar o dinheiro que for e que irá pagar, está totalmente fora da realidade. Nenhum país, pessoa deve gastar mais do que pode, né? Tem que ser assim levado em conta que é um país imoral, porque sabe que o outro que emprestou não vai conseguir pagar, né? É como a pessoa que não quer viver com o que pode, né? Não quer viver com a roupa que tem, com o dinheiro que tem, com o alimento que tem. Se quer mais do que isso, do que pode, assim, sobreviver, então é uma pessoa fora da realidade. Ninguém pode gastar mais do que pode. Então, estamos terminando este segmento, mas é importante que as pessoas saibam que falar a verdade é sempre importante e necessário, e se não se fala a verdade ou se omite na prática do bem, isso é um ataque ao próximo e à humanidade. Estamos no final. Por hoje, a próxima. Entre no mundo da consciência.
Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.